Bom dia, meu nome é Emily, eu sou jovem aprendiz da inspeção mecânica e hidráulica de máquinas móveis na Coqueria, e hoje eu vou apresentar meu projeto sobre a implementação de válvula de retenção para travamento automático das comportas laterais dos quenches. Esse é o sumário. Para começar, para contextualizar, eu vou explicar um pouco de como funciona a coqueria. Bom, a coqueria é uma área da siderúrgica que tem como objetivo principal produzir o coque. Então, o carvão mineral ele é enfornado, ele fica por cerca de 72 horas, acredito que uma temperatura de 900 a 1.200 graus Celsius. E após esse período, o coque é formado e o pushing, a máquina que eu vou apresentar mais à frente, ela desenforna esse coque. Pelo processo de coqueificação, que é a queima, né, desse carvão dentro dos fornos especiais com ausência de oxigênio. Então passa pela seleção do carvão, pelo enfornamento, pelo aquecimento e no final a formação do coque. Ali a gente tem a primeira foto, carvão mineral, que ali ele está literalmente na máquina pushing, sendo compactado. Ali na outra foto a gente já tem o coque resfriado e ele incandescente. Aqui a gente tem a máquina pushing. Na coqueria são 3 baterias, A, B e C. Cada bateria possui 2 máquinas pushings e uma máquina quench. O push ele é responsável pela compactação, enfornamento e desenfornamento. Aqui a gente tem a máquina quench, que tem um por bateria. Ela tem essa bandeja, que é a bandeja de recebimento, o qual recebe o coque, e depois leva para a torre de apagamento para poder fazer esse resfriamento no processo de inundação desse coque. Esse é o processo da coqueria. Isso. Aqui o pushing está realizando a compactação. Aqui a parede frontal ela abre e esse carvão mineral ele é enfornado. Aqui o êmbolo do pushing, ele desenforna o coque. Aqui já é a extratora do quench, extraindo a porta para poder fazer a retirada desse coque. A bandeja ela se posiciona no forno e esse coque ele é desenfornado através do êmbolo e entra na bandeja de recebimento do quench. Logo após o quench, ele translada até a torre de apagamento para poder fazer o resfriamento desse coque. Como a gente pode ver pelos bicos de apagamento. E aqui o coque, após o resfriamento, ele é basculhado e ele segue para as áreas posteriores, né. Bom, e qual é o objetivo do meu projeto? O objetivo foi desenvolver um sistema eficiente para, otimizar a retirada dos fornos críticos. Lá na coqueria, tem os fornos convencionais que eles não têm problemas de protector. E meu projeto são para os fornos críticos que têm problema de protector. Na primeira imagem a gente consegue ver o protector, que ele serve para nivelar, a saída do forno com relação à comporta lateral. Então esses fornos a gente consegue operar normalmente. Já nos fornos sem protector, que são os fornos críticos, essa comporta ela precisa ser travada para poder otimizar a retirada desses fornos e não ter nenhum impacto. Por quê? Quando a comporta ela não é travada, a comporta lateral ela fica em cima da soleira do forno, da parte inferior do forno, e pode vir o êmbolo a colidir, porque o êmbolo vem e se a comporta ela tiver um nível acima, como não tem um protector, não tem um nivelador, o êmbolo pode vir a colidir e também pode ser que esse coque ele venha a ficar embaixo dessa comporta e pode ter um acúmulo ali de material, causando dano à máquina, operação e tudo mais. Esse é o travamento da comporta, aquela ali é a comporta lateral dessa bandeja de recebimento. E o problema encontrado na área, junto com a minha equipe, foi que esse travamento ele precisaria ser feito. Então, qual foi o processo inicial utilizado? Eles colocavam um tirante, que eu fiz um desenho ali mais ou menos, num bumerangue, que é responsável pela abrir e fechar da comporta. A equipe de operação, ela via pelo IHM da máquina, que é aquela tela que tem na cabine do operador, que o forno era crítico ou não. A sala, ela enviava essa informação para o operador. Então, ali ele já acionava a equipe do turno para poder fazer esse travamento da comporta. Então, a equipe do turno era acionada, vinha, tinha que fazer o bloqueio do barramento, o bloqueio da máquina e tudo mais.
para poder travar essa comporta. E esse processo durava em torno de 15 minutos para travar, depois para destravar a comporta e tudo mais. E o operador ele era um risco para a segurança, porque ele tinha que ficar embaixo da máquina. Essa foto é embaixo daquela bandeja de recebimento do Quench que eu mostrei para vocês. Então era um processo de travamento manual e que demandava muito tempo. Então, os impactos negativos são o atraso no cronograma produtivo, aumento de recursos operacionais, redução da capacidade, comprometimento das condições de segurança e perda significativa do COC ao longo do processo. Porque, como esse processo era manual, geralmente a equipe da operação eles iam operar um forno crítico e depois eles iam operar um forno convencional. Mas para não ficar nesse trava, destrava, geralmente ficava com a comporta lateral já aberta, então acabava operando com a comporta aberta. Então, ocorria desse acúmulo de material na linha, ao longo da linha. E esse acúmulo de material pode vir também a danificar a máquina e tudo mais. Tinha que chamar outra equipe para poder tirar e tudo mais, esse coque da linha. Aqui é o SCD. O SCD, basicamente, são as interrupções por mês, que a gente puxa pelo site de manutenção, interrupções mecânicas. E eu ali da bateria A, eu coloquei o total de interrupções por conta de comporta lateral, desse travamento manual que ocorreram, foi cerca de 41 minutos. E pelo site de manutenção, eu pesquisei, a gente tem que cerca de 1 hora da coqueria parada, da máquina parada na coqueria, é cerca de 450 mil dólares. Então, a gente tem ali, eu fiz o cálculo, não vou falar o número, senão eu vou me embolar, mas dá para ver ali, a gente teve um atraso, né, de 41 minutos, a gente ficou com a bateria parada por 40, com a máquina parada por 41 minutos, então teve aquele gasto em dólares, depois em reais. Em março não houveram interrupções por consequência do travamento da comporta na bateria A, e ali também, em abril, a gente também tem o valor aqui da bateria B. A bateria B, ela teve mais interrupções em março, como a gente pode ver, e aqueles são os custos que a coqueria ela deixou de produzir, né? O tempo, 1 hora e 57 minutos, em consequência, foi 4.996.126 reais que deixou de produzir. Aqui já é o meu projeto desenvolvido, aonde a gente instalou uma válvula de retenção para poder fazer esse travamento da comporta. Então, quando a gente instalou essa válvula de retenção, ela já faz o travamento automático. Então, não precisa mais do operador embaixo, o mecânico do turno embaixo da máquina, não demora mais esses 15 minutos. Então, o processo hoje em dia é todo automático e tem um botão na cabine do operador onde ele faz esse acionamento e depois desacionamento dessa comporta, da válvula. Instalação e resultado. Como etapa inicial, a gente está em fase de testes, colocamos apenas na bateria B, do lado linha 2, e foi instalado no dia 26 de abril. E desde então a gente não teve mais nenhum problema com interrupção de comporta. Igual a gente tinha no começo, cerca de 41 minutos, 2 horas, a gente não teve mais nenhum problema nesse mês de abril. E essa foi a válvula usada no processo. E os impactos positivos ali, ela já está instalada. Foi a não exposição do mantenedor para realizar o travamento da comporta, então o mecânico do turno ele não fica mais embaixo da máquina. Otimização de tempo, que é aqueles 15 minutos para travar e depois mais 15 para destravar, também acabamos com isso. Aumento da produtividade, redução de custos operacionais e melhoria na qualidade do serviço, por ser um processo agora automático. Esse é o relatório. E bom, conclusão. Como esse projeto e o programa de aprendizagem contribuiu para o meu crescimento profissional? Eu já tenho técnico mecânica, mas nunca tinha atuado na área. Foi a primeira vez participando da usina e tudo mais, numa indústria. E graças a Deus eu entrei numa equipe muito boa. Inicialmente fui para a equipe de inspeção. Eu tenho muita gratidão por todos que passaram pela minha vida ali naquela inspeção. Hoje em dia eu também estou um pouco na parte de execução. Eu gostaria de agradecer meu coordenador, Léo, que ele me apoiou muito desde o início, sempre conversou comigo, acreditou em mim. Também meu coordenador Marcos, que agora está comigo, me ensina muito de SAP, de sistema, tudo isso. Eu não vou falar o nome de todo mundo da equipe, porque posso esquecer de alguém, mas eu gostaria de destacar aqui o Saulo, meu padrinho, que ele dedicou todo o meu tempo que eu estive ali nesse processo, ele dedicou a me ensinar tudo. Todas as perguntas que eu fazia, ele respondia. Ficava ali, puxava minha orelha, mas a gente conseguiu desenvolver bem e eu sou muito grata a todos vocês. Opa, é isso, era só um obrigado no final. O time quer fazer um comentário?
Pessoal, bom dia. De fato, é agradecer, né? Eu lembro quando a Emily chegou na célula, eu perguntei para ela: "É isso mesmo que você quer? É isso que você gosta?" Dei a mão para ela e falei: "Então pode contar comigo." E coloquei o Saulo para ser o padrinho dela e falei: "Ó, a missão que você tem não é fácil e é de grande responsabilidade. E todo o mérito, né, por todo esse tempo que ela conseguiu adquirir de conhecimento, né, e até mesmo ensinando os inspetores na célula como fazer gestão de manutenção, é todo mérito dela, pessoal. Então o trabalho é dela, o desenvolvimento é dela. Então, assim, a gente só pôde contribuir para que isso acontecesse. Então, te dou meus parabéns. Você sabe, a gente já conversou bastante lá na coqueria, sabe o valor que você tem, sabe aonde que você vai chegar e só depende de você. Então, meus parabéns, tá? Bom dia a todos. Eu fiquei imensamente feliz de ver seu desenvolvimento. A gente conversa muito, feliz pelo seu crescimento como pessoa. Tá noiva, vai casar. Então, assim, eu tô imensamente feliz pela sua vida, cara. Que Deus te abençoe. É gratificante ver a sua evolução, tá? Chegou lá uma menina assustada, cheia de porquê, e tá aí hoje desenvolvendo um ótimo trabalho. Muito porquê, muita pergunta, fotógrafa nata, toda hora. Mas isso é mérito seu, como o Léo bem disse, e é justo, tá? Que Deus te abençoe e que nós estaremos juntos aí por muito tempo, tá bom? Parabéns. Bom dia. Emily, desejar aí os parabéns também, né. Eu acompanhei todo o trabalho, sou coordenador de execução, hoje a gente vem fazendo um bom trabalho junto. A gente teve um momento que a gente surgiu uma oportunidade, e aí a gente já vinha acompanhando, né, o trabalho da Emily, e aí a gente partiu para um outro desafio. A Emily vem se destacando muito bem. Então, assim, é como o Saulo, o Léo falou aqui, né, só para poder complementar, eu acho que o que essa pergunta que o Léo comentou, né, eu também fiz, a gente já teve essa conversa, né, porque, assim, a gente vê que a Emily é uma pessoa muito interessada naquela função, né. E a coqueria é uma área onde tem muitas oportunidades, muitas oportunidades. A gente vê aí um trabalho que foi feito e isso vai trazendo combustível, né, para a gente conseguir sempre avançar mais e mais. E a Emily, ela tem muita sede, muita vontade, muito interessada. Então, assim, muito sucesso. Tenho certeza que ela vai já já vai estar somando com o time aí. Obrigado e parabéns. Podem subir para tirar foto, por favor?